E aí, tudo bom? Espero que você esteja bem, espero que a sua semana esteja indo bem e que tudo ao seu redor esteja indo perfeitamente ok e bem, de acordo com a vontade de Deus, que você tenha recebido as bênçãos de Deus essa semana e também a proteção de Deus essa semana. Bom, o vídeo de hoje não é um vídeo relacionado com nenhum tópico do canal. Geralmente eu faço vídeos que têm alguma relação entre eles, mas esse vídeo é mais uma atualização, principalmente, com relação ao canal e uma atualização com relação ao que vem acontecendo ao redor da internet com relação ao Para Que Possamos. Uma das coisas que todos nós conhecemos, e é muito importante salientar isso, é que para pais ou para pessoas que talvez nem sejam pais, mas para pessoas adultas que já têm uma certa maturidade, existe uma compreensão muito clara de que alguns conteúdos televisionados, ou na internet, ou no cinema, recebem algumas qualificações ou classificações, melhor dizendo, sobre a idade e o grupo de faixa etária que deve acessar aquele conteúdo ou não. Então, por exemplo, existem livros, existem filmes, séries de televisão que possuem aquele símbolo verde, livre, né, com um L. Esse tipo de conteúdo passou por algum crivo, né, para que fosse recomendado ou liberado para que todas as pessoas de qualquer idade possam assistir. Outro tipo de conteúdo é um conteúdo talvez para pessoas um pouco maiores, né? A partir de 16 anos, se eu não me engano, parece que tem um símbolo, eu vou procurar e colocar aqui na tela, um símbolo que é para a partir de 16 anos de idade, alguma coisa assim. Depois nós temos o de acima de 18, se eu não me engano, que já é aquela faixinha, aquele símbolo vermelho, eu acho, que já é um sinal de cuidado, um sinal de alerta para você não permitir que crianças menores de 18 anos tenham acesso àquele conteúdo, por não ser um conteúdo dedicado ou criado para essa faixa etária específica. E por fim, existem conteúdos que são bem restritos. Eles são conteúdos que talvez mereçam até para alguns adultos um aviso anterior para que eles tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Essas classificações têm um objetivo de, primeiro, proteger as faixas etárias, proteger os menores, proteger as crianças, proteger os infantis, pessoas que não teriam, vamos dizer assim, maturidade necessária para conseguir acessar aquele conteúdo, não é seguro para a mente deles, para o emocional deles. Então, você não vai levar uma criança de 10, 5 anos de idade num filme extremamente violento, ou que tenha cenas de sexo explícito, ou coisas dessa natureza. Você não vai expor uma criança a uma situação dessa. Então, esse tipo de classificação dentro da linha dos conteúdos que são produzidos na televisão, enfim, na internet, auxiliam na prevenção de um problema um pouco maior, né, com as crianças e com os menores, principalmente. Por que essas classificações existem? Isso traz para a gente uma noção do tipo de conteúdo e também do público que deve ser protegido com relação a esse conteúdo. E uma das coisas que eu tenho percebido recentemente ao redor de vários vídeos que têm sido publicados na internet, principalmente com um objetivo de uma tentativa de refutar, responder, etc., é muito próximo dessa mesma estratégia com relação à classificação etária. E muitas igrejas, que são chamadas igrejas, mas na verdade são pseudo-igrejas ou são movimentos sectários, como o próprio Adventismo do Sétimo Dia, utilizam essas ferramentas para impedir que os membros tenham acesso a certos conteúdos na internet ou na televisão. É assim que o valha. Essa tentativa não é nova dentro do Adventismo. Isso não é incomum. O incomum é que a Igreja Adventista ainda acredite que seja possível impedir ou restringir ou convencer seres humanos adultos, membros das igrejas adventistas, de que a igreja é quem deve recomendar para eles o que eles devem assistir. Então, o que eu tenho visto recentemente e que me chama a atenção em 2023 é que pastores, líderes, presidentes de associação, presidentes de união, alguns líderes de comunicação a nível de divisão, estão recomendando
que os seus pastores coloquem uma lista de canais do YouTube para que os membros sejam recomendados a não assistirem. E nós estamos falando de membros adultos, nós estamos falando de pessoas que são maiores de 18 anos, nós estamos falando de pessoas que pagam suas próprias contas, que têm a sua própria capacidade cognitiva, que possuem muitas vezes formações em diversas áreas, em diversos segmentos, na área da medicina, na área da engenharia, na área de comércio, enfim, políticas. Existem adventistas extremamente bem educados ao redor do Brasil todo. Todos os adultos adventistas têm pleno conhecimento de como gerir uma casa, cuidar dos seus filhos, educar seus filhos, gerir seus negócios, suas empresas, enfim, são pessoas que têm plena capacidade de pensamento, de formação de opinião. Mas a igreja adventista, por um lado ou por outro, através de pastores ou talvez youtubers adventistas, que de uma forma ou de outra falam ao coração dos adventistas, estão tentando convencer adventistas a não acessarem certos canais ou certas iniciativas no YouTube. Quais são as consequências diretas disso? A primeira consequência direta é uma exposição muito clara de que a igreja adventista está num momento crítico com relação ao seu controle e à sua acessibilidade ao controle da mente dos próprios membros. E a internet, óbvio, que fez isso há muito tempo atrás, tirando da igreja adventista o controle da informação. Primeiro ponto. O segundo ponto é que existem pastores que de fato acreditam que eles possuem uma influência tal a ponto de convencer pessoas, membros pensantes da igreja adventista, a não acessarem certos canais do YouTube. Essa crença em 2023 mostra o quão no passado a igreja adventista do sétimo dia está em termos de estratégia de comunicação, simples assim. Mas para facilitar esse processo e para deixar mais claro para vocês como isso acontece, na verdade, na estrutura da comunicação da igreja, eu decidi separar em 3 grupos. Existem 3 grupos de adventistas, pastores ou influencers adventistas, dê o nome que você quiser, que utilizam essa estratégia de tentativa de controle de informação para tentar alcançar um objetivo A, B ou C. O primeiro grupo, eu vou destacar aqui para vocês, que é o grupo de funcionários da igreja. Então, os funcionários da igreja adventista, entende-se obreiros, pastores, pessoas que recebem um salário oficial da igreja adventista e que estão, de uma forma ou de outra, influenciando pessoas no YouTube e nas redes sociais. Essas pessoas elas têm um vínculo empregatício com a instituição, com a organização. Então, esse vínculo empregatício envia recursos para a conta bancária deles todos os meses, o que nós conhecemos comumente por salário, certo? Então, o salário deles automaticamente é a fonte primária de motivação, de correlação com essas iniciativas. Esse é o primeiro grupo. Pessoas que recebem da organização para fazer o que eles fazem. E não existe nada de injusto nisso, pelo contrário, a partir do momento que você precisa responder a uma empresa com a qual você tem vínculos financeiros, da qual você é dependente financeiramente para alimentar sua família, para pagar o seu aluguel, pagar suas contas, para que você tenha uma subsistência, automaticamente você vai vir em defesa dessa mesma organização. Nada fora do normal, é uma relação empregatícia, é um vínculo empregatício com a organização. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é um grupo de pessoas que não têm vínculo nenhum com a igreja. Na verdade, são pessoas que são leigos, os chamados leigos, né, adventistas, que por defesa da própria crença e por defesa, é óbvio, da organização e da igreja adventista, acreditam que devem defender a igreja a qualquer custo. Então, são irmãos sinceros, são pessoas que acreditam de uma forma ou de outra nessa sinceridade, nessa honestidade do próprio coração e acredito que ser adventistas e defender a igreja, seja de qual forma for, eles estão fazendo a forma correta e estão fazendo, na verdade, a vontade de Deus. Essa sinceridade é louvável, é óbvio, porque eles ainda estão dentro de um processo, dentro de um sistema sectário. Isso faz com que eles defendam a qualquer custo a despeito de. Então você tem os membros leigos com as iniciativas deles.
Então você vê muitos canais, por exemplo, no YouTube, de leigos, irmãos que estão ali, frequentam a igreja, não tem vínculo nenhum empregatício, mas acreditam fielmente que, na verdade, a igreja adventista, em algum momento da história, vai ser perseguido, e canais como o meu ou como de outras pessoas no YouTube são, na verdade, o exemplo da perseguição ao adventismo. Muito bem, esse é o segundo grupo. E existe um terceiro grupo, que é composto por pessoas que não têm vínculo empregatício com a igreja, não são pessoas leigas, mas que viram nessa oportunidade de tentar refutar, enfim, responder e principalmente republicar vídeos completos nos próprios canais, uma oportunidade financeira e de ganhar algum recurso, de ter alguma vantagem financeira nesse processo, incluindo desde dinheiro, como até mesmo tratamentos dentários, para que isso se tornasse algum tipo de moeda de troca para que eles fossem à frente, para tentar defender as crenças ou até mesmo a pessoa de Ellen White. Então, nesses três grupos, você percebe o quê? Vínculo empregatício, você percebe um vínculo que é de fé, única e exclusivamente, e o terceiro grupo, um vínculo por interesse. Qualquer uma dessas iniciativas, de todas elas, de todas as três, a que eu mais respeito é a segunda, que é por conta da fé. É a sinceridade. É porque essas pessoas realmente creem que a igreja adventista é a tal igreja remanescente que guarda todos os mandamentos de Deus, etc, etc, como vocês já sabem aqui no canal. Bom, mas Rodrigo, qual é o problema? Qual é a dificuldade, então, com relação a esse tipo de iniciativa? E a resposta é nenhum. Pelo contrário, nesse vídeo eu quero agradecer a todos eles que estão criando esses vídeos, que estão fazendo com que o canal, para que possamos, desde o primeiro vídeo de resposta, se eu não me engano, de um desses canais, tivesse um aumento em 74% em número de inscritos. Eu agradeço a todos vocês que estão fazendo esses vídeos, porque cada um dos vídeos que são criados por vocês geram um efeito muito importante. Instigam o pensar, instigam a curiosidade e, principalmente, mostram para o adventista que em 2023 a própria igreja ainda está tentando controlar o que eles deixam de ver e o que eles deixam de ouvir. O que eles ouvem e o que eles não ouvem. O que eles assistem e o que eles não assistem. Essa é uma estratégia muito velha na igreja, mas quando não se tinha tecnologia como nos dias de hoje, era muito mais fácil. E muito mais fácil ainda quando o jornal ao qual se referiam como o jornal da Igreja Remanescente era liderado, por exemplo, por Tiago White e Ellen White. O controle da informação ou um monopólio da informação sempre foi uma ferramenta poderosíssima na mão da Igreja Adventista. E, devido à ausência da tecnologia, livros, revistas, artigos, panfletos eram única e exclusivamente a palavra escrita, entre aspas, vinda de Deus através, óbvio, da mensageira. Portanto, esse segundo grupo, que eu considero de forma sincera e honesta, de coração, como sendo os adventistas sinceros, essas pessoas são pessoas que estão ali porque elas ainda não despertaram. E é um processo. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Eu não sou do tipo de pessoa que acredita que não existe salvação dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pelo contrário, eu acredito que sim, exista a possibilidade de salvação dentro da Igreja Adventista para pessoas sinceras, para pessoas que realmente buscam a Cristo, buscam o Evangelho de Cristo e creem que Cristo e a cruz são suficientes. Mas, no mesmo tanto, existem várias pessoas que ainda tentam, de uma forma ou de outra, vocalizar as próprias crenças. E essas crenças que talvez elas não tenham descoberto ainda, que são crenças que não têm base bíblica. Independente de qual grupo você esteja, se você é um pastor que agora está recebendo uma pressão muito grande para responder os vídeos, talvez você seja obrigado a fazer isso porque o seu salário está em risco. A sua posição como pastor está em risco. Para você que é leigo, adventista, e está
tentando defender a igreja a qualquer custo, produzindo vídeos ou bloqueando pessoas no WhatsApp ou concordando em monitorar pessoas que estão nas redes sociais compartilhando os vídeos, por exemplo, de canais parceiros como o Gleison Pércio, a Wagner Olmos, a Paulo César, do canal Caminho Livre, o pastor Martinez, do CACP, e tantos outros. O Livre Now, por exemplo, que é um canal que está atingindo milhares de pessoas. Existem tantos canais na internet que eu posso citar, por exemplo, Débora Buffoni, uma delas, que tem vários vídeos explicando a trajetória delas. Lilian, Chamada por Deus, por exemplo, uma delas que desenvolveu um projeto e desenvolve um projeto missionário de ajuda para as pessoas que estão transicionando para fora do adventismo, indo em direção ao cristianismo. Para todos vocês que estão de uma forma ou de outra tentando justificar que o adventismo ainda é a igreja remanescente e a única igreja correta na face do planeta Terra, e vocês são sinceros fazendo isso, eu peço a vocês, continuem. Cada vídeo que vocês respondem, cada vídeo que vocês fazem, nos ajuda a alcançar mais pessoas. Para vocês, pastores, é a única opção. Para vocês, sinceros, é um movimento de fé. Agora, para pessoas, por exemplo, que estão fazendo isso por interesses puramente financeiros, ou por tratamentos dentários, ou por qualquer tipo de volume financeiro que venha aparecer na conta bancária, e que não tem relação nenhuma, na verdade, mais com o adventismo de forma oficial, que talvez estejam até longe, distantes de qualquer tipo de aproximação, seja legal ou social. Eu não posso dizer mais nada, porque a história do adventismo para essas pessoas já se encerrou. Agora, para você que assiste e acompanha o canal Para Que Possamos e não concorda com o que acontece, mas continua assistindo, meu muito obrigado. Para todos vocês que participam e comentam, para todos vocês que defendem a ideia de uma libertação do adventismo, tanto nos comentários quanto nas suas posições oficiais, muito obrigado. E um muito obrigado a todos vocês que já me mandaram cartas de desfiliação da Igreja Adventista, áudios, print screens de telas com pastores, conversas internas dentro de associações, dentro de divisões, conversas internas dentro de âmbitos dentro da Casa Publicadora Brasileira, situações que estão acontecendo diariamente, internamente. Todos vocês que em silêncio estão dentro da organização adventista, compartilhando tudo o que está acontecendo aí dentro, saibam que no momento certo vocês irão conseguir se libertar. E eu entendo perfeitamente que talvez esse não seja o momento devido às questões do primeiro grupo, que são vínculos empregatícios, que são questões da área de trabalho enfim, profissional, da necessidade de um salário no final do mês e a preservação da sobrevivência, pelo menos nesse momento. Então, meu muito obrigado a todos vocês, tanto os que são a favor quanto os que são contra. E saibam que, no futuro, não muito distante, virão vídeos que vão se tornar cada vez mais complexos de se responder. O que vão ser, na verdade, uma grande oportunidade para todos vocês alcançarem a sua libertação. Deus sabe o momento certo para cada um. Deus sabe a hora certa para cada um. Deus sabe o momento exato para cada um. No meu caso, demorou 40 anos. E quem sou eu para falar que você ou aquele ou aquela pessoa devem sair do adventismo? Pelo contrário, existem adventistas no adventismo, dentro do sistema, dentro dos escritórios, dentro das salas de reunião, que estão auxiliando muito mais do que se estivessem do lado de fora. Então, não é uma equação fácil de se resolver. É apenas uma divisão de interesses. E no final, aquele quem você segue no YouTube tem qual interesse? Aquele pastor, ou aquele youtuber, ou aquela pessoa que você segue, qual é o interesse dessa pessoa no final das contas? A sobrevivência? A fé?
ou simplesmente mais alguém querendo uns trocados e alguns dentes. Portanto, fica aqui meu abraço, meu agradecimento a todos vocês e que esses movimentos não parem, que eles continuem. Os números estão crescendo, os contatos estão crescendo e cada dia mais e mais pessoas descobrem que Cristo, apenas Cristo, e somente Ele é a solução e é a saída. Um abraço para todos vocês e nos vemos no próximo vídeo, que vem aí em breve.